Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Mais uma noite de sábado aqui. Vamos continuar com a leitura do livro Um Só Corpo na Prática, do irmão Bruce Einstein. Estamos aí nesse tópico, a senda do fiel em meio à ruína. Alguém poderia perguntar, se Deus possui um testemunho remanescente hoje, onde toda a verdade referente à Assembleia é praticada, como posso encontrá-lo? Em primeiro lugar, não devemos pensar que Deus nos tenha deixado sozinhos para encontrarmos nossa senda em meio à confusão. É um grande alívio aprender que não fomos abandonados aos nossos próprios recursos para esta missão aparentemente impossível. Ele fez uma ampla provisão para nós a este respeito. Ao justo nasce luz nas trevas. Salmo 112, versículo 4. Todavia, é imperativo que reconheçamos que, independentemente de quão aguçada seja a nossa inteligência natural, de quão grande seja o nosso conhecimento da Escritura, ou de quão sinceras sejam nossas intenções, não podemos encontrar a senda de Deus em meio à confusão se confiarmos em nosso próprio entendimento. Estas coisas, inteligência natural, conhecimento da Escritura e sinceridade, podem até se transformar em obstáculos se não forem mantidas em comunhão com o Senhor. Devemos reconhecer que somos totalmente incompetentes para encontrar o caminho em meio à confusão e então buscarmos a direção do Senhor. Quando olhamos para todas as divisões na desordenada cristandade, é realmente um desafio tremendo encontrar a senda onde Deus gostaria que caminhássemos. Mas sem hesitação, dirigiríamos toda a alma exercitada a Deus e a palavra da sua graça. Atos 20, verso 32. Estes são dois grandes recursos dos quais podemos nos valer: a comunhão com nosso Deus e os princípios encontrados em sua palavra. Se todos concordam que o guia para o cristão é a palavra de Deus, então devemos buscar a Escritura em dependência dele, a fim de termos luz sobre este assunto. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36, 9. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25, verso 9. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Então, irmãos, aí, né, essa senda do fiel em meio à ruína, é importante destacar aí, né, do primeiro parágrafo, duas coisas. Primeiro, nós estamos numa senda em meio, uma senda significa uma caminhada, né? Nós estamos numa caminhada aqui em meio à ruína do testemunho cristão. Isso a gente nunca deve esquecer, que o testemunho cristão está arruinado e que nós fazemos parte dessa ruína. Então, não adianta a pessoa pensar assim, porque eu estou conhecendo essas verdades, então, né, como eu saí, né, me apartei do mal, né, a gente saiu do arraial, vamos dizer assim, levando vitupério, isso não quer dizer que nós vamos olhar os nossos irmãos agora e achar que nós, e olhar para o testemunho cristão e achar que nós não tivemos nada a ver com aquilo. Né? Todos nós devemos reconhecer
sair, né, do arraial, mas reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado, de que, né, os cristãos estão dando um mau testemunho, está com o testemunho arruinado. Então, o coração e a forma de sair e vir a Cristo é em humilhação, confessando o pecado. Né? A gente não pode sair e dizer, não, eles estão em pecado, né? Eu já saí e tal, e achar que não tem nada que confessar ao Senhor. Tem sim. Né? Tem que confessar que pecamos, que erramos ao, nessa questão que o Senhor Jesus e que Deus Pai colocou em nossas mãos, né, de a igreja, a Assembleia, ser a coluna e baluarte da verdade, como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, né, coluna e baluarte da verdade, dando um testemunho para o mundo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa responsabilidade foi colocada nas nossas mãos e falhamos. E quando nós percebemos isso e entendemos essas verdades que o Senhor tem nos ensinado e nós nos apartamos, saímos do arraial e do sistema religioso, nós temos que sair com esse espírito de humilhação e de arrependimento, humilhação e confissão, confessando ao Senhor Jesus o nosso erro. E aí, né, em meio a essa senda aí, como ele está falando aí, está colocando o irmão Buciense, ou em meio a esse caminho aí de ruína no testemunho, há muita confusão, né? Porque a grande ruína foi o quê? A igreja está dividida. A igreja que o Senhor, que Deus o Pai e o Senhor Jesus, eles formaram uma só. A igreja, né, onde o cabeça é o Senhor Jesus Cristo e que leva o nome do Senhor Jesus Cristo, carrega o nome do Senhor Jesus. A igreja que é a Assembleia de Deus, né? Então, ele fez uma igreja só. E o que foi que aconteceu? O grande mal foi dividiu, né? E nessa divisão, né, entrou no meio da igreja como assim, o mal de forma bem contundente, né? Primeiro, a igreja deixou o mundo entrar dentro dela e depois a própria igreja foi entrando no mundo, se misturando com as coisas do mundo, o mundo se misturando com as coisas da igreja. E aí a gente já viu que tanto de coisa que tem aí no meio do testemunho cristão, de grupos cristãos, que você não encontra, né, nada disso na palavra de Deus. Aí chega no segundo ponto que ele fala aí, que em meio a essa confusão que nós temos que andar, né, nós temos a Deus e a palavra de sua graça. Foi até o que Paulo falou lá em Atos 20, verso 32, os anciãos de Éfeso. Quando Paulo estava para partir, ele sabia que ia ser morto, ia morrer, e ele falou para os anciãos de Éfeso isso, ó, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça. Eles não botou aí só o trecho, o finalzinho, né? Então, a mesma coisa, nós temos Deus, temos o nosso Senhor Jesus Cristo e temos a sua palavra para nos guiar e sabermos o que é a verdade, né? A verdade sobre a igreja, como a igreja deve caminhar aqui, como ela deve se reunir, como ela deve adorar, como ela deve louvar, como ela deve, né, caminhar aqui. Então, tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, principalmente, claro, né, no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. Então, isso é que vai nos guiar. Então, isso requer de nós uma dependência de Deus. Agora, a gente ser guiado pela palavra de Deus e assim, sermos orientados, né, e conhecermos, Deus nos revelar essa verdade, não faz de nós melhores do que os nossos irmãos que estão
nas denominações ou em outros grupos. Nós não somos melhores do que eles. Né? Por isso que ele também destaca aí no primeiro parágrafo sobre a gente não basta ter boa intenção, ter uma inteligência natural, ser inteligente naturalmente, né, como fala, ter um conhecimento bom da escritura e ter uma boa intenção ou ser sincero. Não basta ser isso. Tudo isso aí tem que estar conformado ou tem que estar em comunhão com Cristo. Né? Porque uma pessoa com inteligência natural, um conhecimento da escritura, é muito fácil ela entrar soberba no coração dela e ela achar que está certa em tudo. Né? Ela achar que está certa em tudo. Aí começa a ler as escrituras e até mesmo, muitas vezes, tendo deixado se apartado e conhecido os irmãos e tá junto e comunhão com os irmãos, de repente aquela pessoa, né, por se achar muito inteligente, muito conhecedor da escritura, pode começar a trazer, vamos dizer assim, discórdia e dissensões entre os irmãos, por conta disso aí, de ter um conhecimento, uma inteligência natural muito boa, muito forte, um bom conhecimento da escritura, mas essas coisas não estarem em comunhão com o Senhor. Por que em comunhão com o Senhor? Porque a gente vê, a gente vai entender isso, o que é isso, ter essa comunhão com o Senhor, a gente vendo como era o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele sendo Deus, aí a gente pode abrir lá, Jefferson, em Filipenses capítulo 2, né? Filipenses capítulo 2, a partir acho que do verso, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. A partir do verso 4. Não, 3. Verso 3. Verso 3. Olha o que está escrito aí. Então, a pessoa tem uma inteligência natural muito inteligente, conhece bem as escrituras, né? Mas essa pessoa não pode deixar que vanglória ou o orgulho entre no coração dela a ponto de ela se achar melhor do que o outro irmão e não ser capaz de ouvir uma exortação, uma palavra de exortação ou uma palavra de consolo, ou uma palavra de edificação do irmão, achar que só dele pode vir alguma coisa de boa. Então, por quê? Porque esse irmão pode não estar conformando ou em comunhão, né, a sua inteligência, o seu conhecimento da Escritura não está em comunhão com Cristo, ou seja, com a mente de Cristo, com os pensamentos de Cristo, como Cristo era. E aí a gente tem aí em Filipenses, a partir do verso 3, capítulo 2, a partir do verso 3. Olha como ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, né? Nem por contenda, nem por vanglória, nada façais, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê aí o Senhor Jesus que ele fez por nós, né? E ele, né, a gente vê aí que ele é o único que é digno de receber, né, todo o louvor, toda a glória, de toda a nossa consideração. Então, se a partir do momento que eu acho
o que eu penso, né? Que eu tenho alguma coisa boa em mim, até a ponto de eu olhar para o meu irmão e não considerar ele, né? Como fala lá no início, no verso 3, a gente olhar e até se considerar superior ao meu irmão, então, todo o conhecimento, toda a bagagem de conhecimento da Escritura, toda a inteligência que eu tenho, não está valendo de nada, não vale para nada. Então, voltando lá, Jefferson, no texto do livro, então, por isso que no primeiro parágrafo aí, ele fala sobre isso, né? Estas coisas, inteligência natural, conhecimento da Escritura e sinceridade, que é, vamos dizer assim, pode ser também boa intenção, pode ser chamado disso, pode até se transformar em obstáculos, se não forem mantidas em comunhão com o Senhor. Então, a gente tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como fala lá em Filipenses 2, a partir do verso 3. Devemos reconhecer que somos totalmente incompetentes para encontrar o caminho em meio à confusão e então buscarmos a direção do Senhor. Então, a gente tem que sempre considerar assim, é o Senhor que vai nos conduzir. Não somos nós mesmos, não é por minha capacidade que vai me conduzir no meio dessa confusão que está aí, no meio da cristandade, do mau testemunho, da ruína do testemunho cristão. Então, por qualquer momento eu achar, porque eu tenho um bom conhecimento da palavra de Deus, eu achar que eu sei, né, o caminho, que eu sei como é, que eu sei como é estar reunido ao nome do Senhor, né, que eu sei onde é e tudo mais, e não estou, né, no espírito de dependência do Senhor Jesus e buscando dele a direção, então eu vou estar realmente indo num caminho de confusão e vamos dizer assim, e que não é o caminho que você vai encontrar o Senhor Jesus, o lugar onde o Senhor Jesus se coloca no meio. Então, já era isso que eu queria trazer aqui desses 2 parágrafos, muito bom. E se algum irmão também quiser comentar alguma coisa, né? Já iniciei aqui, se algum irmão quiser complementar ou trazer algum outro pensamento que destacou aí, que você percebeu, que destacou, fique à vontade, viu? E as irmãs e os irmãos que estão fora de comunhão, se tiver alguma dúvida ou se não entendeu alguma coisa, por favor, a gente pode ajudar aqui, né? Tentar ajudar na direção do Senhor também. Bem, acho que ficou bem assim entendido aí nesses 2 parágrafos, né? Que quem nos guia é Deus e a sua palavra. E então, é dele que nós vamos encontrar o caminho para achar, né, o lugar correto no meio da confusão de tantos locais de reunião, tantos grupos cristãos. É o Senhor Jesus que vai nos mostrar. Então, eu até lembrei aqui, antes de passar para o próximo tema aí, eu lembrei aqui que em Lucas, capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é 20 ou 22, quando os discípulos perguntam ao Senhor, onde queres que preparemos a ceia? Um pouco antes da ceia. É 22, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 22, a partir do 7 aí, deixa eu ler. Chegou, porém, o dia dos ázimos, que a festa era durante a festa da Páscoa, né? Tinha esse dia aí dos ázimos, que eram os pães sem fermento. Chegou, porém, o dia dos ázimos, e que importava sacrificar a Páscoa.
e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Sempre lembrando, meus irmãos, que aí os evangelhos é sempre no contexto de Israel, judaico aí, de Israel. Então, aí uma comemoração da Páscoa, que era comemorada pelo povo de Israel, né? O dia dos pães ázimos, o dia da Páscoa, não tem nada a ver com o que os cristãos hoje comemoram, né? É uma festa para Israel. Então, o Senhor Jesus também, ele fazia ele participava de todas aquelas festas, de todos aqueles os rituais ali que tinham da lei ali, né? Ele cumpriu a lei. Então, aí ele está mandando Pedro e João ir preparar, né, o local para eles comerem a Páscoa. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, os discípulos perguntam ao Senhor: onde queres que a preparemos? É a mesma coisa nós hoje. Senhor, onde queres que eu me reúna? Onde é o local, né, que eu devo estar? Onde o Senhor vai estar bem lá? Né? Tem um monte de grupos cristãos aí, se reunindo de todas as formas, de todos os jeitos, tem do jeito para gosto de todos. Se eu gosto de dar pirueta, você vai encontrar. Né? Se eu gosto de ficar paradão, você vai encontrar. Se eu gosto de dançar, você vai encontrar. Se eu gosto de muita música, você vai encontrar. Então, né? Aí você tem que perguntar ao Senhor: onde queres que a preparemos? Ou, no nosso caso, né? Onde queres que eu esteja reunido, né? Somente ao teu nome? Onde é esse lugar? Então, a gente está fazendo uma aplicação aí desse contexto aí de Lucas 22:9, que um dos discípulos pergunta ao Senhor onde é que o Senhor queria que preparasse a Páscoa. E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Então, o Senhor Jesus disse que eles iam encontrar, subindo um pouco, Jefferson, voltando um pouco lá em cima, o versículo, o Senhor Jesus disse que eles iam encontrar um homem, mais um pouco, Jefferson. O Senhor Jesus disse que eles iam encontrar um homem levando um cântaro de água. Então, aí a gente vê o princípio hoje, o ensino hoje para nós. Né? Quem nos guia é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Porque, olha o que está dizendo aí: encontrareis um homem levando um cântaro de água. O costume até da época, quem carregava água, na verdade, eram as mulheres, né? Mas aí ele disse que encontraram um homem, e encontraram um homem levando um cântaro de água. Então, um homem aí está uma figura do Espírito Santo de Deus, do servo, né? E o cântaro de água é uma figura, a água a gente sabe que é uma figura da palavra de Deus. Então, quando a gente lê isso aí, a gente pega isso como ensino para nós hoje, através dessas figuras aí, de que através da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, né, quando a gente pede ao Senhor Jesus a direção, então o Espírito Santo vai nos guiar, nos dirigir através da palavra de Deus para o local onde o Senhor Jesus vai estar. Tá bom? Então, esse capítulo aí, 22 de Lucas 11, né, é muito instrutivo para nós, que a gente pode, né, pegar esse ensino aí de que, né, quem vai nos guiar, quem vai dar a direção é o Senhor Jesus, né? Foi o Senhor Jesus que disse: você vai encontrar um homem, tal, segue ele. O Senhor Jesus dá toda a orientação. E eles vão, fazem como o Senhor Jesus mandou, e acontece exatamente como o Senhor Jesus falou que eles iam encontrar. Então, a mesma coisa hoje, nós pedimos, vamos ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai nos guiando, né? Através do Espírito Santo e da palavra dele, vai nos guiando. Ok? Voltando lá.
Irmão Jefferson, algum irmão quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo aí, irmãs e irmãos? Joia. Estou vendo aqui, tem Jefferson, tem o irmão Fernando. Irmãos, fique à vontade de falar, viu? E comentar se vocês... O irmão George, tá bom? Não fiquem acanhados, não. A gente estamos aqui entre irmãos, tudo tranquilo, não tem nenhuma carga ou peso sobre nós. Então, vamos continuar a leitura. Aí aqui agora ele vai falar segunda epístola a Timóteo, do capítulo 2, do verso 19 ao 22. É uma trecho, né, um capítulo que todos aqueles que começam, conhecem essa verdade, a verdade de estar reunido somente ao nome de São Jesus, é muito importante, né? Tá lendo, tá se, como é que chama? Conhecendo, né, essa palavra, porque é muito boa, né? Muito orientadora para nós, porque segundo Timóteo, a epístola, né, de Paulo a Timóteo, e ela nos ensina como nós devemos, né, caminhar nesses últimos dias, né, dias de ruína do testemunho cristão. Então, a epístola de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, tem essa característica de nos falar disso, né, desses tempos de ruína. Então, vamos lá. Ao abrirmos em 2 Timóteo, encontramos o apóstolo Paulo definindo o caminho para aquele que é fiel. Quando viesse o grande abandono da verdade na profissão cristã. Os exercícios, se seguidos, levariam a um remanescente de crentes exercitados que procuram, insensível fraqueza, praticar toda a verdade de Deus em relação à igreja. Estas instruções não poderiam ser mais apropriadas para nossos dias, quando a ruína no testemunho cristão chegou ao ápice. O apóstolo disse: qualquer que profere o nome de Cristo, do Senhor, aí é J. Nelson Darby, né, na tradução de João Nelson Darby, qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, que é a injustiça. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, ou, né, como na tradução do irmão John Nelson Darby, se alguém tiver se purificado a si mesmo desses que são os vasos, em se preparando a si mesmo, ou se separando, desculpa, a si mesmo deles. Então, dos vasos ou desses que são, né, os vasos para desonra, de pau e de barro, tá bom? Então, se você separando desses, será vaso para a honra, santificado e idôneo, ou útil, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, ou com aqueles, né, que, com o coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 22. Dá um tempinho aqui.
Eu tinha citado, né, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, se não me engano, que lá fala assim, Paulo falando a Timóteo, né, para que saibais como andar na casa de Deus, né, que é a Assembleia de Deus, coluna e baluarte da verdade. Aí, em 2 Timóteo, Paulo está dizendo agora que aquilo que era a casa de Deus agora é uma grande casa. Tá vendo? Ora, numa grande casa. Então, a casa de Deus se tornou uma grande casa. Por quê? Porque aí agora tem os vasos, né, de ouro e de prata, mas também tem os de pau e de barro. Tá? Então, foi isso que aconteceu e que hoje já é assim, né? A casa de Deus virou uma grande casa e nós temos, né, essa mistura aí dos vasos de ouro e de prata, mas também os vasos de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. É interessante que quando ele fala do apartar ou separar, está falando de separar desses vasos. E os vasos, meus irmãos, são pessoas. Se são verdadeiros ou não, aí a primeira parte do verso 19 aí não foi lido, mas é o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade, é porque não foi colocada a primeira parte do verso 19. Então, né, o que ele está falando aí é separação desses vasos. E é o que acontece. Né? Quando a gente se aparta do sistema, do arraial, do sistema religioso, ou de um grupo que não está reunidos, né, somente o nome do Senhor Jesus, carregando somente o nome de Cristo e tudo mais, ele está se apartando, separando de pessoas, de irmãos. Ah, mas tem irmãos muito bons e tudo tal. É verdade, né? Que até, vamos dizer assim, são vasos de ouro, né? Porque os vasos de ouro e de prata são aqueles que são verdadeiros. Mas eles, estando misturados junto com os que são de pau e de barro, né? Eles não vão ser usados para toda boa obra. É o que ele está falando aí. Para a gente, o cristão ser usado para toda boa obra, ele tem que se separar. Tá bom? Para seguir com aqueles, né, que seguem, né, a justiça, a fé, o amor e a paz, como ele fala aí no final. Então, vamos continuar, né? Por enquanto, tudo tranquilo aqui, né? Vamos continuar. Acerca desta passagem, tem sido dito que ela é a carta patente. Nota 1, irmão Jefferson, lá embaixo. Nota 1 lá embaixo. Nota do tradutor. Carta patente é um documento legal emitido por uma autoridade que legitima uma atividade. Então, é um documento legal emitido por uma autoridade que legitima uma atividade, concedendo um direito ou um status a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, ele está explicando aí o que é carta patente, tá bom? Então, vamos voltar lá. Então, acerca dessa passagem, a que a gente leu aí anteriormente, né, dos vasos de honra, vasos de desonra, acerca dessa passagem tem sido dito que ela é a carta patente para o crente em um dia de ruína e fracasso. Então, o que está querendo dizer aí é que nessa epístola de 2 Timóteo, nesse capítulo aí, nesses versos, está nos dando, né, a autoridade ou a direção para a gente estar se apartando daquilo que não traz honra para Cristo, para o Senhor Jesus. Se apartando até mesmo de pessoas, de irmãos, que não trazem honra para o Senhor Jesus Cristo. Que são vasos, né, de desonra, de pau e de barro. Como a gente disse aqui, os de pau e de barro não são aqueles que não são verdadeiros. Os de ouro e de prata são verdadeiros, mas se estão misturados ou estão junto com os de pau e de barro, não vão poder ser usados para toda boa obra.
tá bom? Então, é isso que ele está dizendo aí. Essa epístola aí, principalmente esse trecho, está nos dando essa autoridade ou essa direção para a gente estar, digamos assim, nos apartando da ruína, do mau testemunho, né, dos vasos de desonra, tá bom? Então, a condição arruinada em que está a profissão cristã é comparada a uma grande casa. A casa é vista em desordem e caracterizada por estar cheia de uma mistura de coisas, algumas honráveis e algumas desonráveis. Os vasos de ouro e de prata podem se referir aos verdadeiros crentes, e os vasos de pau e de barro aos falsos professos. Tá bom? Então, vou repetir aqui. Os vasos de ouro e de prata podem se referir aos verdadeiros crentes, e os vasos de pau e de barro aos falsos professos. Todos são vistos misturados, considerando que a associação com o mal contamina. Os vasos de ouro e de prata são vistos como contaminados por sua associação com os de pau e de barro. Tá bom? Então, vamos ler, né, os textos bíblicos que mostra isso, que a gente pode se contaminar, ou ser contaminado por estarmos associados, né, com o mal. Não é só a gente praticar o mal, é a gente, mesmo não praticando, mas estando associados com o mal, né, com aquilo que não é da vontade de Deus, a gente vai estar pecando também, por associação, ou nos contaminando, sendo contaminado por aquele mal. Então, tem uns textos bíblicos aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, Ageu 2, verso 10 ao 14, Deuteronômio 7, de 1 a 4, Josué 23, de 11 a 13, e 1 Reis 11, de 1 a 8. Então, Jefferson, a gente pode ler 1 Coríntios 15, 33, e depois Ageu, capítulo 2, do verso 10 ao 14. Vamos ler dois aqui para a gente ficar ciente que as escrituras, né, ela falam sobre isso, a gente ser contaminado por associação, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá vendo? Então, a associação aí vai fazer a gente, né, corromper até os nossos costumes. Quando falar em mais conversações, é porque você está tendo uma associação, você está ouvindo o conversa, está conversando, está tendo um relacionamento, né, e está dando ouvido a más conversações. Ageu, capítulo 2, não foi? O verso... Ageu, capítulo 2. Acho que é a partir do 10, né? Ou é 11? Vê aí. É de quanto a quanto, Jefferson? Eu ler? Do 10 ao... 14. Pronto. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam não. Então, os irmãos bem entenderem. O sacerdote, olha, irmão, a gente está lendo aqui uma coisa do Antigo Testamento, mas está pegando aqui, isso aqui está na esfera lá da religião de Israel,
mas aí está pegando aqui o princípio de ensinamento de Deus, que aí não muda para nós hoje, tá bom? Então, tudo isso que os sacerdotes faziam, aquelas leis, aquelas coisas ali, tinha, no fundo, era figura, né, daquilo que é celestial. E nós somos um povo celestial. Então, a gente, quando lê aí, a gente vê o princípio de ensino e a gente vai pegar e aprender, como Paulo fala em Romanos e outros, né? Porque tudo que antes foi escrito, ou tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, tá bom? Está lá em Romanos, capítulo 15, 16. 15, aliás. Então, ó, se alguém leva a carne santa na orla, isso é o sacerdote, né? Na orla das suas vestes, ele está carregando uma carne santa. E com ela tocar no pão, o guisado é tipo um ensopado de carne, no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento ou alimento, né? Porventura ficará isso santificado? Aí os sacerdotes responderam não. Ele está dizendo que ele está com uma coisa, a carne santa, ela toca no pão, o pão vai ficar santificado porque a carne é santa? Não vai ficar. Ah, toca no vinho, o vinho vai ficar santificado porque aquela carne que ele estava carregando ali é santa? O vinho não vai ficar, tá bom? Aí ele continua. E disse a Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, então, irmãos, lá na lei mosaica, qualquer pessoa que tivesse contato com um corpo morto, ela ficava contaminada. Ela tinha que se purificar, tinha todo o ritual de purificação para poder de novo entrar no arraial ou ir para o templo, para fazer as atividades no templo, tinha que ser purificada. Então, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ou seja, tocar em algum alimento daqueles, a pessoa tocou no corpo morto, está contaminado, vai, pega no azeite, ou pega no pão, ou pega no guisado, o que é que acontece? Ele pergunta, se tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Aí os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda. Certo? Então, aí vamos continuar até que verso, Jefferson? 14, olha. Então, 14, né? Então respondeu Ageu, dizendo, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Então, irmãos, o princípio de ensinamento aí é o seguinte, né? Aquilo que é santo, né, não vai passar a santidade para o outro. Então, se o irmão, né, ele procura ser santo, ou seja, separado do mal, não praticar o pecado, nem numa coisa, né, essa santidade dele não vai passar para o outro irmão. Não vai passar para a irmã, não vai passar para ninguém. É a santidade da vida dele, ele está caminhando em santidade, separação conforme Deus pede. Né? Lembrando sempre que santidade, a gente pensa que separação. Separação do quê? Separação do mal, separação daquilo que é contrário às coisas de Deus, tá bom? Então, a pessoa caminhando em santidade, essa santidade dela não vai passar para o outro irmão. Mas, se a pessoa peca, se a pessoa anda mal, não anda no caminho de santidade, ou seja, está contaminado pelo mal, pelo pecado, como aqueles vasos lá que a gente leu lá em 2 Timóteo, né? Vasos para desonra. E esse irmão, essa irmã, ela vai, se tiver contato com outro irmão, com outra irmã, vai passar, né, aquele mal para o outro. Vai contaminar por associação, por estar junto com aquele que está. Né? Foi o que foi falado aí, né? Do corpo morto, alguém que teve contato com o corpo morto vai passar para se tocar em uma daquelas coisas ali, daqueles alimentos, vai se contaminar. Então, esse é um princípio que está na Bíblia, tanto lá no Antigo Testamento, como está no Novo Testamento. Como a gente leu lá em 1 Coríntios 15, né, quando fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem outros textos também falando, né, um pouco de
um pouco de fermento, acho que é em Coríntios também, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a gente sabe que fermento é uma figura do pecado. Então, um fermento numa massa de pão, e a gente sabe que o pão simboliza o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, vamos dizer assim, né? A igreja. Aí imagine você colocar fermento, que é o pecado, vai contaminar toda a massa. Se a gente permite o pecado no meio, né, da assembleia, entre os irmãos, aquele pecado, ele vai contaminar toda a massa. É por isso que há, né, o julgamento e a disciplina e a tirada de comunhão ou excomunhão. É por isso que há, porque se permitir, se deixar ficar no meio, vai contaminar toda a massa. Então, considerando que a associação com o mal contamina, como está falado aqui, a gente leu dois textos bíblicos aqui, 1 Coríntios 15, 33 e Ageu 2, de 10 a 14, mas os irmãos vocês podem ver que tem ainda 1 Timóteo 5, 22, Deuteronômios 1 a 4, Juízes 23, de 11 a 13, 1 Reis 11, de 1 a 8, e etc. Eu até falei mais um aqui, né, do fermento. Então, os irmãos podem depois olhar, abrir a palavra de Deus, checar, né, e ver isso aí. Que, né, a associação com o mal contamina. Então, os vasos de ouro e de prata são vistos como contaminados por sua associação com os de pau e de barro. A contaminação pode emanar da associação tanto com as próprias pessoas, como com seus princípios e práticas errôneas, sejam doutrinárias, morais ou eclesiásticas. Tá bom? Dá um tempinho aqui para os irmãos. Essa parte aí da contaminação por associação ficou bem entendida aí para os irmãos e as irmãs, ou não ficou bem entendido? Tem alguma dificuldade nisso? Acho que os irmãos vão dormir. Ah, a irmã Edna falou. Tá bom. Tudo certo aí, Jefferson? Irmão Fernando, tá podendo falar? Como é que tá as coisas aí? Irmão, qual a diferença entre mal doutrinário e eclesiástico? O mal doutrinário tem a ver tem relação com a doutrina, né? Vamos falar, mal doutrinário tem relação com doutrina. Então, se um irmão ele vem com a má doutrina, ele está com mal doutrinário. O que é má doutrina? Seria qualquer doutrina que fosse fora da doutrina dada pelos apóstolos, né, de profeta lá no início da igreja, né, que a gente chama de sã doutrina, né? Paulo também fala da minha doutrina, porque Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus a doutrina de Paulo. Então, essa doutrina que foi dada à igreja lá no início, não é coisa da agora, recente, ou, entendeu? É aquilo que está na palavra de Deus. Então, doutrina. O mal eclesiástico seria a formação de liderança no meio dos irmãos. Liderança formal, vamos dizer assim, uma liderança formal e
instituída, né? Não pelo Espírito Santo de Deus, mas sim pelos próprios homens. Então, por exemplo, tipo, ordenar um homem pastor, ordenar o outro evangelista, ordenar o outro diácono, ordenar o outro bispo, essas coisas assim. Aí forma um grupo, que aí a gente chama de um grupo de o clero, porque esse grupo vai estar liderando ou tomando a posição de liderança e direção da igreja, vamos dizer assim, ou de um grupo cristão, e tudo vai passar por eles. Então, onde a gente vê isso? Não, na maioria das divisões, né? A gente está vendo isso aí, porque o mal clerical entrou muito cedo na Assembleia, né? Muito pouco tempo depois que os apóstolos morreram, né? Deixaram, né? E aí, pouco tempo depois, o mal eclesiástico, né? Foi só crescendo, começou, né? A ter o clero no meio dos irmãos, um grupo de homens se colocando como liderança e os outros tendo que ser os seguidores. Então, se nós hoje que entendemos que isso é um mal, que não é da vontade de Deus, entendemos que isso é um mal e a gente se associa com um grupo onde isso é estabelecido, nós estamos no mal eclesiástico, estamos associados com o mal eclesiástico. Mesmo que a gente entenda que aquilo ali está errado e tudo mais, que não é assim, a palavra de Deus não ensina isso e tudo mais, que não tem que ter, né, aquele um homem só lá na frente conduzindo toda a reunião e tudo, mesmo que a gente entenda isso, mas se a gente está lá e mesmo não concordando, mas estamos lá, indo para a reunião, sendo membro e participando, nós estamos pecando por associação, mesmo tendo um esclarecimento de que tudo aquilo ali não está correto. Mas se a gente, entendendo que não está correto, a gente não se separa, não se aparta, a gente vai estar pecando por associação, então isso aí seria o mal eclesiástico. Entendeu, Fernando? Entendi, irmão. Valeu. O mal moral a gente não precisa nem explicar, né? E aí é qualquer tipo de pecado moral, mentir, né? Roubar, e aí vai. São os pecados morais. Vamos continuar então, né? Quando o apóstolo se refere aos vasos para a honra e para a desonra, parece que está indicando a condição dos vasos. Enquanto todos os que são meros professos na casa certamente são vasos para a desonra, nem todos os verdadeiros crentes podem ser vasos para a honra. Se os crentes não estiverem andando bem com o Senhor, eles poderiam também ser classificados como vasos para a desonra. Menor ainda é o número de vasos para a honra que são santificados. Encontramos, portanto, nesta passagem, 3 classes de vasos. Vasos para a honra, aqueles que estão andando bem em meio à mistura. Vasos para a desonra, aqueles que estão andando mal em meio à mistura. Vasos santificados para a honra, aqueles que estão andando bem e se separam da mistura. Então, aí a gente tem 3 classes aí de vasos, que seriam 3 classes de cristãos, vamos dizer assim. Toda vez que está falando vaso, é uma referência à pessoa, né? Então, 3 classes aí de vaso. Vamos para a nota 2 aí, não sei se tem alguma coisa na nota 2, Jefferson, lá embaixo. Lá embaixo, lá pertinho. Está dizendo de onde extraiu isso, de precious things, ou coisas preciosas. Deve ser algum artigo de algum do irmão, porque ele não bota aqui quem ou algum jornal, alguma coisa dessa dos irmãos. Então, meus irmãos, aí, ó, vasos para a honra, aqueles que estão andando bem em meio à mistura. Vasos para a desonra, aqueles que estão andando
mal em meio à mistura, e vasos santificados para a honra, aqueles que estão andando bem e se separam da mistura. Lembra que eu falei santificação, o quê? Separação. Então, se você, né, identifica aquilo que é mal e não se separa, você não está se santificando. Agora, se você identifica aquilo que é mal e se separa, se aparta daquilo, né? Então aí você está se santificando. A santificação prática, né? É o que a gente chama de a santificação prática. Porque todos nós somos santos já, no sentido de que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, né, na obra de salvação, nesse evangelho da graça, na obra de salvação que o Senhor Jesus Cristo fez, né, na cruz ali, morrendo em nosso lugar, derramando seu sangue, e ao terceiro dia ressuscitou. Quando nós cremos nessa obra de Cristo, nós, né, somos salvos e nós somos separados para Deus, né? Porque somos feitos filhos de Deus. Então, estão no meio do mundo muitas pessoas, mas aqueles que creem, só os que creem, é que são santos, no sentido de que são separados agora para Deus. Ou seja, e aí Paulo explica que somos, então, filhos de Deus. Então, santificação, essa santidade aí já é a santidade que quem nos deu, quem fez isso foi o Senhor Jesus. Nós não temos nada a ver, assim, não temos nenhum mérito nisso. O Senhor Jesus é que fez essa obra, né, que nos tirou do pecado, que nos tirou do mal, das trevas, então, ó, nos separou, nos tirou. Então, é a obra de Cristo, essa santidade aí. E a santificação prática, aí é que nós devemos praticar, exercitar na nossa caminhada aqui no mundo. Ou seja, se a gente identifica o mal na nossa caminhada aqui, o pecado, o mal, seja lá o que for, às vezes a palavra até fala assim, até a aparência do mal, né? Às vezes a gente tem que fugir, né? Até mesmo da aparência do mal. Então, quando a gente faz isso, aí é a santificação prática, e ele está dizendo aí que seremos, então, vasos santificados para a honra. No caso aí específico do texto, está falando da santificação, a separação do quê? Separação desse testemunho, né, arruinado que nós temos aí, e dos vasos para desonra. Tranquilo? Todo mundo acordado? Vamos continuar. Acho que já está pertinho, já dá para a gente ler mais esse, né, Jefferson? Bom, irmão, sim. Vamos lá. Purificando a nós mesmos. Então, o exercício do cristão não é ser meramente um vaso para a honra, mas ser um santificado vaso para a honra. Nota 1, Jefferson aí embaixo. Então, nota do autor. É certo que este é um assunto delicado. Disponho-me a ser corrigido, mas se interpretarmos essa passagem dizendo que somente aqueles que se separam para a posição remanescente, ou seja, os santos reunidos para o nome do Senhor, são os vasos para a honra, então, em essência, fazemos todos os outros cristãos na casa um vaso para a desonra, o que parece um pouco extremo.
não seria levado em consideração os cristãos piedosos que andam retamente quanto à consciência, embora possam não ser exercitados sobre suas associações eclesiásticas. Eles podem estar conectados com alguma ordem denominacional feita pelo homem, mas a consciência deles não foi esclarecida quanto às associações eclesiásticas, das quais deveriam se separar. Dificilmente poderíamos acusá-los de um mal eclesiástico quando eles não têm consciência disso. Talvez eles pudessem ser designados como vasos para a honra, mas não como vasos santificados para a honra. Sobre um assunto um pouco diferente, também não gostaríamos de chamar as mesas ou comunhões que os homens criaram no testemunho cristão, mesas de demônio, como está lá em 1 Coríntios 10, 21. Paulo fala de mesa de demônios, eu estou dando esclarecida desse capítulo aí, né? 1 Coríntios 10, 21. Paulo fala de mesa de demônio como sendo a mesa daqueles que sacrificam aos ídolos, né? Porque eles pensam que estão sacrificando aos ídolos ali, aqueles deuses, e aqueles deuses, na verdade, são demônios, entendeu? Então, ele está falando disso. Então, repetindo aqui, também não gostaríamos de chamar as mesas ou comunhões que os homens criaram no testemunho cristão mesas de demônio. Não vamos chamar disso. Novamente, isso estaria indo longe demais e está perdendo o sentido da passagem. Ok, essa é a nota do próprio Bruce Enns, né, o autor aí do livro Um Só Corpo na Prática. Voltando lá, Jefferson. Então, ele está esclarecendo aí, né, que, vou repetir, o exercício do cristão não é ser meramente um vaso para a honra, mas ser um santificado vaso para a honra. Então, o que ele está dizendo é que nós temos, sim, né, hoje ainda no testemunho cristão, mesmo que arruinado, no meio de grupos que homens criaram, denominações e outras coisas mais, nós temos cristãos verdadeiros e que procuram andar com a consciência boa perante o Senhor, procura andar retamente diante do Senhor. Então, esses são vasos para a honra, mas que não pode ser identificados como um vaso santificado para a honra, ou seja, separado para a honra, e aí sim, separado para toda boa obra, porque estão ainda associados com o mal eclesiástico, pode estar associado com o mal eclesiástico, porque se ainda estão numa denominação, ou em um grupo, né, que tem o clero, ou que tem um grupo de liderança e tudo mais, oficializado, vamos dizer assim, né, e instituído, eles estão ainda em associação com aquele mal eclesiástico. Então, se está associado, não está santificado ou separado disso. Mas é um vaso para a honra? É, porque é um cristão verdadeiro, um sincero, piedoso, né? Mas ainda a consciência dele, ou o entendimento dele ainda não foi aberto, ou ele ainda não teve esse entendimento de que ali, naquele lugar, ele está em associação com o mal eclesiástico. Então, vai ser só um vaso para a honra. Vamos continuar. Isto envolve purificar-se da mistura por meio da separação. Estes versículos ensinam claramente que é impossível ser um vaso santificado quando se permanece em comunhão com a corrupção na casa. A mera associação com a má doutrina e práticas ruins é suficiente para nos manchar, mesmo que em nossa vida pessoal não estejamos professando ou praticando o mal. Portanto, o grande exercício para o crente que deseja ser fiel é aparte-se da injustiça e iniquidade que há na casa, separando-se dessa mistura. Assim, se torna um vaso santificado para a honra. Trata-se de uma separação que deve ser praticada na casa de Deus. O crente não é chamado a deixar a casa,
pois isto significaria abandonar a profissão cristã completamente, mas a se separar da desordem existente ali. Compare com o provérbio 25, 24. Dá para abrir, Jefferson? Provérbio 25, 24. Provérbio 25, 24. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Ok. Vamos voltar para lá então agora, Jefferson. Aí ele está fazendo associação, a aplicação desse provérbio com a gente se separar da desordem existente na grande casa. Né? Então, para esclarecer, irmãos, quando fala grande casa, todos nós estamos na grande casa. Nós não saímos da grande casa. A grande casa é esse testemunho aí que nós temos. Todos os cristãos, todo que professa o nome de Cristo, que foi batizado e que se coloca nessa profissão cristã, em que diz que é chamado de crente, de cristão, ele está dentro da grande casa. Tá bom? Então, para a gente não confundir assim, a casa com a assembleia. Nós estamos o tempo todo na grande casa. Né? Quando a gente vai para a reunião da assembleia, que a gente vai estar indo para a casa de Deus, como é ensinado muitas vezes aí. Nós estamos o tempo todo dentro da casa de Deus, que agora se tornou a grande casa. Tá bom? O tempo todo, no nosso trabalho, em casa, na escola, andando na rua, nós estamos dentro da casa de Deus, na grande casa. Porque nós somos cristãos, nós proferimos o nome de Cristo, fomos batizados e levamos o nome de Cristo. Tá bom? Não é só quando a gente vai para o local da reunião, para uma reunião, tá bom? A grande casa, todos os cristãos estão dentro e estamos dentro dela o tempo todo. Então, continuando, tampouco, vamos repetir, né? O crente não é chamado a deixar a casa, pois isto significaria abandonar a profissão cristã completamente, mas a se separar da desordem existente ali. Tampouco ele é chamado a purificar a casa de tudo que desonra o Senhor, mas sim de purificar a si próprio da mistura existente na casa. Nota 2, Jefferson, nota 2. Então, nota do autor. No grego, a palavra ekatairo, traduzida aqui como purificar, só é encontrada 2 vezes nas Escrituras. Ela aparece em 1 Coríntios 5, 7, que é aquele texto que fala do irmão lá na Assembleia de Coríntios, que estava tendo uma relação com a madrasta, né? Então, ele aparece em 1 Coríntios 5, 7, né? Onde aquele que praticou o mal é tirado da comunhão dos santos. Aparece também em 2 Timóteo 2, 21, onde o que praticou o mal se purifica da mistura dos vasos bons e ruins. Estamos voltando lá, Jefferson? Então, tampouco ele é chamado a purificar a casa de tudo. Então, meus irmãos, quando a gente conhece essas verdades, entendemos o mal eclesiástico, o mal doutrinal, né, o mal moral, principalmente o mal eclesiástico. Vamos falar mais do mal eclesiástico e doutrinal. Né, porque o mal moral, todo crente, mesmo nas denominações, em qualquer outro lugar, eles têm bem consciência, bastante luz da palavra de Deus, para entender que o mal moral é um pecado, né? Então, por exemplo, todo crente sabe que roubar é pecado.
todo crente sabe, qualquer desses grupos ou outros mais, que mentir também é pecado. A gente sabe que o pai da mentira é Satanás. E o crente mentir também é pecado. E aí, então, esse mal moral, né? Geralmente, quase todos os cristãos têm uma boa consciência sobre isso. É claro que a gente vai encontrar aqueles que estão com a consciência cauterizada e tendo uma má consciência sobre isso, e está praticando algum mal moral, e a consciência não está nem aí. Né? Ele até encontra alguma coisa na palavra de Deus para justificar, né, os desejos da carne dele, né, e continuar naquilo. Mas o mal eclesiástico doutrinal, esse muitas vezes a gente encontra cristãos piedosos, verdadeiros, e que não percebem, né, esse mal aí, esse mal eclesiástico, esse mal doutrinal, acham que estão certos, acham que aquilo ali está bom, né? Então, nós que às vezes conhecemos essas verdades, o Senhor nos deu essa misericórdia, essa graça para nós, ele sabe por quê, para cada um, de abrir nossos olhos, entender essas revelações, as verdades que ele nos deu, né, de estar reunido ao nome do Senhor, da separação e tudo mais, do mal eclesiástico. A gente não pode, porque a gente teve esse entendimento que o Senhor nos deu, essa luz que o Senhor nos deu, a gente pensar que nós podemos corrigir isso, né, na casa, na grande casa. A gente não vai corrigir. Isso aí já foi estabelecido, né, está aí, vamos dizer assim, implantado, e vai continuar assim até a igreja ser arrebatada. Quando aqueles que são verdadeiros, né, os vasos de para a honra, os verdadeiros crentes forem arrebatados. Aí só vai ficar os vasos para desonra aí, de pau e barro, aqueles simplesmente professos, só professava da boca para fora, não é verdadeiro. E aí vão ficar aí, vão continuar a profissão cristã, uma profissão cristã realmente má, vamos dizer assim, né? Porque a igreja verdadeira, os cristãos verdadeiros vão ser arrebatados, levados pelo Senhor. Então, nós não podemos consertar essa casa. Né? O que a palavra de Deus manda é, se o Senhor nos deu esse entendimento, e a gente teve essa luz de identificar o mal eclesiástico, o mal doutrinal, ele manda a gente se purificar. Então, tampouco ela é chamada a purificar a casa de tudo o que desonra o Senhor, mas sim de purificar a si próprio da mistura existente na casa. Então, o que a palavra de Deus manda é a gente se purificar. Né? Temos essa verdade, temos esse entendimento, o Senhor nos mostrou qual é o mal e onde ele está, né? Se purificar, que é, né, primeiro, separação, né, do mal, e depois da separação do mal, porque quando a gente se separa, né, a gente vem trazendo algumas coisas ainda grudadas em nós, contaminação ainda grudada em nós, né, principalmente coisas doutrinais, né, alguns pensamentos doutrinais, alguns entendimentos diferentes da palavra de Deus e tudo mais. E aí, a purificação é o quê? Através da palavra, da leitura, a meditação da palavra, ouvindo os ministérios dos irmãos, né, conversando com os irmãos, tendo essa associação com aqueles que estão na verdade. Aí você vai, sendo purificado. A palavra de Deus vai limpando, tirando o resto, né, de coisa contaminada que veio grudada em nós, né, quando nós nos apartamos ou nos separamos dos vasos para a desonra, ou do mal eclesiástico, ou mal doutrinal, tá bom? Então tem essa parte também. Não adianta só, separou, mas ainda tem um processo de purificar. E purificar é tirar exatamente ainda resquícios ou carrapichos que ficam grudados em nós, e aí
que é aqueles cacuetes também que nós trazemos da denominação e tudo mais, né? Tem vários, vamos dizer assim, termos para significar isso aí, mas não estou entendendo, né? Então aí isso aí vai ser retirado como? Aos poucos vai sendo limpo, vai sendo purificado. Através de quê? Através da água da palavra de Deus, né? Então, essa meditação da palavra, se ocupando com as coisas do Senhor, estando também em comunhão e se associando com os irmãos que têm o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, que aí vai havendo essa purificação, aos poucos a gente vai deixando várias coisas que a gente trouxe conosco, né, de quando nós estávamos associados com o mal eclesiástico ou doutrinal, tá bom? É assim. Por isso que ele fala lá em 2 Timóteo 2, né, 19 e 22, fala lá de purificar-se a si mesmo e seguir com aqueles que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor, né? Seguir a paz, o amor, a fé, a paz, o amor, né, com aqueles que, com o coração puro, seguem ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala de seguir com. Não manda nunca a gente seguir sozinho. Nunca manda a gente seguir. A gente entendeu, né, as coisas, essas verdades e tudo mais, então vou ficar aqui em casa, aqui, né, não vou mais me juntar com nenhum cristão e tudo mais. O Senhor vai me guiando, o Senhor vai me dirigindo. Não, a palavra em 2 Timóteo, em Hebreus também fala sobre isso, né? Não deixando a vossa congregação, não deixando de congregar. Então, nunca fala de cristão estar andando só. Nunca fala disso. O cristão vai estar, né, sempre em comunhão com outros, né, nessa caminhada aí, tá bom? Pode acontecer de a gente estar só pelas circunstâncias da ruína que hoje tem, e alguns irmãos conhecem essas verdades, mas estão em um lugar onde não existe uma assembleia, né, onde ele possa estar ali com outros irmãos, reunindo tudo mais. Pode acontecer isso? Pode, mas isso é por conta da ruína, né? E a gente sabe que são poucos aqueles que são despertados para isso, e pode acontecer de a pessoa ficar só, né? Mas o Senhor vai estar cuidando e com certeza não vai ficar assim, vamos dizer assim, sempre. O Senhor vai providenciar que irmãos visitem, vai providenciar que, né, outros, né, venham a ter aquele mesmo entendimento ali na localidade, aí ele pode, né, estar junto. Então, o Senhor vai cuidando, o Senhor cuida, né? Mas, se a gente tem condições, né, estamos numa cidade ou numa localidade onde a gente sabe que tem uma assembleia, né, onde os irmãos estão se reunindo, estão se apartando do mal, se apartando do mal eclesiástico e tal, unidos somente ao nome do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus colocou no seu coração que ali é o local correto, o local onde dois ou três são reunidos ali ao nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se coloca ali no meio. Se o Senhor te deu esse entendimento, essa firmeza e essa convicção, então aí a gente tem que estar, né, em comunhão com esses irmãos, tá bom? Mas nunca tá andando só, achando que só vai ser melhor, mas não é mesmo. Então a palavra de Deus sempre tem ensinado isso para nós. Ok, irmãos? Já está dando horário aqui. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Para a próxima reunião, a gente vai pegar esse tópico aqui, dissociar-se destes e associar-se com aqueles, tá bom? Para a próxima reunião de sábado. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Algum irmão, irmã tem alguma pergunta? Alguma coisa para esclarecer mais? Porque já estamos no nosso horário.
tudo tranquilo, então, né? Vamos lá. Irmão Jefferson, pode agradecer, Jefferson? Boa noite a todos. Eu vou parar aqui a gravação, tá bom? E a gente vai orar aqui agradecendo, encerrando a reunião.